Enfermeiros, vocês já começaram a se preparar para o concurso da EBSER? Então eu trouxe para vocês uma questão comentada sobre legislação específica da EBSER. Então a questão diz o seguinte: considerando a Lei 12.550 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer a alternativa incorreta. Então vamos lá. Ele afirma o seguinte na alternativa A: os servidores titulares do cargo efetivo em exercício da instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e atividades administrativas. Alternativa B: é assegurado à EBSER o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, observados os valores de referência estabelecidos pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Alternativa C: a EBSER é autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. E a alternativa D: a EBSER terá seu capital integralmente sob a propriedade da União. Então eu vou trazer alguns artigos dessa lei que vão te ajudar a responder exatamente essa questão. Então, como vocês viram lá na alternativa A, ele afirmou o seguinte, que os servidores eles não poderiam ser cedidos, os servidores federais não poderiam ser cedidos, à EBSER. Então, sobre os contratos de serviço, é tratado lá no seu artigo 7º dessa Lei 12.550, que os servidores federais, eles poderão sim ser cedidos à EBSER, caso sejam da mesma natureza ou de natureza congênere, tanto os servidores da saúde quanto os administrativos. E, para esses servidores, é assegurado os direitos do órgão de origem. Outra questão que ele traz também aí nessas alternativas é sobre o processo de finalidade da EBSER. Então, ele traz assim, nesse artigo 3º dessa lei, ele traz no seu inciso 1º que os serviços de saúde integral exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, eles deverão estar também orientados pela Política Nacional de Saúde, e no seu inciso 3º ele diz o seguinte, que é assegurado o ressarcimento das despesas de indivíduos que possuem plano de saúde complementar, Então, é assegurado sim à EBSER, no seu artigo 3º da Lei 12.550, que a EBSER é assegurado o ressarcimento caso haja despesas de titular ou de dependentes de planos de saúde suplementar. Ainda sobre a EBSER, tem uma questãozinha lá que pergunta sobre a criação de subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes. Então, essa alternativa, ela é correta, porque no seu artigo 1º, que trata logo, o artigo 1º da lei, ela vai trazer que, no seu inciso 1º, a EBSER, ela deve ter sede em Brasília, Distrito Federal, e pode também ter escritórios e filiais em outros locais. E no seu inciso 2º, ela traz o seguinte, que ela é autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. Então, a EBSER, ela tem autoridade de criar subsidiárias. E no seu artigo 2º, traz que o capital social da EBSER, ela deve ser totalmente de propriedade da União e ainda com recursos do orçamento da União. Então, o capital social da EBSER, ela é de direito total, de propriedade da União. E aí a gente volta cá na nossa questão que diz o seguinte, sobre a alternativa A, eu já li para vocês, e ela trata o quê? Que esses servidores titulares de cargo efetivo, elas não poderão ser cedidos, Então, daí a gente vê que essa é a alternativa incorreta, que é o que ela está pedindo lá na nossa questão. Porque a gente já viu que os servidores podem, sim, federais, podem ser cedidos à EBSER. A alternativa B trata o seguinte, que é assegurado à EBSER o ressarcimento em caso de gasto e de atendimento com titulares ou dependentes de planos de saúde privados. Então, realmente, é verdadeira essa questão. É assegurado o ressarcimento.
Alternativa C. Ela afirma que a EBC é autorizada a criar subsidiárias, né, para o desenvolvimento dessas atividades inerentes ao seu objeto social. Então, essa alternativa está super correta. Ela sim é autorizada por essa lei 12.550. E por último, a EBSER terá seu capital social integralmente sob propriedade da União, e essa alternativa é super correta também. Então, a alternativa incorreta, que é a que ele pede lá na questão, é a alternativa A. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula.